Sentar de qualquer jeito para trabalhar, assistir à televisão, dirigir e até mesmo dormir na posição incorreta pode causar dores ou lesões na coluna. Um estudo recente mostrou que 41% das pessoas que não sentiam nenhum tipo de dor de coluna passaram a sofrer com o problema a partir da chegada da pandemia, que impôs um regime de isolamento social. Além disso, a pesquisa mostrou também que 50% das pessoas que já sofriam com a dor crônica na coluna pioraram. E esse número pode ser até maior, já que a expressão dor nas costas bateu recorde de pesquisas nos sites de buscas da internet nos últimos meses. E você já parou para pensar como é que está a sua coluna? Mas fique calmo, minha gente. Para a gente saber mais sobre esse tema, sobre esse assunto, eu e você vamos convidar aqui na nossa Salinha da Saúde o doutor Luciano, que é ortopedista, especialização em cirurgia da coluna vertebral, que a gente acolhe com muito carinho. Doutor Luciano, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Frei. Que Deus abençoe, viu? Muito obrigado por me receber nesse ambiente tão harmônico, tão fraternal, e eu fico feliz por poder participar dessa festa, né, de 3.000 convidados. Hoje o senhor, doutor... Muito obrigado. Doutor, por favor, aqui, porque hoje, doutor, assim, eu estava dizendo assim, eu perguntei para a equipe, olha, se for um médico que eu já entrevistei, né, porque aqui já passaram, a gente não tá valendo, se for um médico novo que eu nunca entrevistei, tá valendo a contagem, né? E hoje o senhor está completando esses 3.000 médicos, doutor. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Fico feliz por poder participar dessa festa. E hoje vamos falar sobre coluna. Sim. É um assunto grave? Bem grave. Precisa-se de orientação? Precisa sim. Inclusive agora no sentar? Agora no sentar também. Doutor, por favor. Gente, o doutor Luciano Guedes Jorge já está aqui. Estamos ao vivo e queremos muito que você participe. E você, né? Quando, por exemplo, você vai levantar, dói as costas, né? Sente dores no trabalho, trabalha muito tempo em pé, enfim, tem alguma complicação, aproveita, minha gente. Nós estamos ao vivo. E quando nós falamos estamos ao vivo é para ajudar você. Porque nós nos preocupamos com você. O Saúde e Fé, esses 3.000 médicos, é justamente para cuidar da sua saúde, né? Então hoje o assunto é coluna. Então tem alguma pergunta? Bico de papagaio, hérnia, escoliose, lordose, lombalgia. Fique à vontade de você testemunhar e fazer a sua pergunta, viu? Doutor, inclusive aqui nós temos uma coluna, né? Um protótipo aí de uma coluna. E justamente mais ou menos assim que a gente tem a nossa coluna. Quando a gente fala de coluna, qual é a principal função da nossa coluna, doutor Luciano? Olha, a coluna foi uma estrutura muito bem bolada por Deus, né? Deus fez uma estrutura aí muito engenhosa. A coluna, ela é um conjunto de ossos que tem por finalidade proteger a nossa medula, né? A estrutura que leva os nervos, né? Que nos fazem movimentos, a sensibilidade, as funções esfincterianas, né? Então, a coluna ela tem essa função de proteger a medula. Popularmente a gente também fala assim da espinha, é a mesma coisa? A espinha, exatamente. A medula pode-se dizer a espinha, né? Quer dizer que a medula, ela passa por dentro, doutor, por dentro da coluna. Por dentro da coluna. É um túnel ósseo, né? Que protege a nossa medula. Que protege esse vasto feixe de nervos que nos faz movimentar, nos faz sentir, nos faz interagir com o meio ambiente. Quando a gente fala de medula, não é a medula óssea. Não, é a medula espinhal. Espinhal, né, doutor? Que liga o cérebro até o dedão do pé. Exatamente, exatamente. Bem protegido. Por isso que quando a pessoa, infelizmente, tem um acidente, enfim, que tem uma fratura na coluna, pode ter as consequências, as sequelas. Sim. Você pode ter a lesão da medula, e aí você perde a ligação com os nervos mais distais, mais nas extremidades. Infelizmente, o neurônio é a única célula do corpo humano que ela não tem divisão, ela não se divide. Então, se você lesa, infelizmente você não consegue uma recuperação. E aí vem aqueles nomes que a gente conhece, paraplégico, tetraplégico, etc. né? Isso, perfeito. E quais são as principais, doutor? Assim, hoje o assunto é dores na coluna. Mas vamos entendendo um pouquinho a anatomia do nosso corpo.
quais as princípios, como é que é a estrutura, né? Se fosse para dizer, Frei, aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso, para a gente entender como é que é composta uma coluna. A coluna ela é dividida em segmentos, né? Tá. Nós temos o segmento superior, que é a coluna cervical. Quando a gente fala cervical, o Czinho é ali. É aqui, é o pescoço, Tá. né? Composta por 7 vértebras, né? Depois nós temos a coluna dorsal, ela é composta por 12 vértebras, é o nosso tronco, né? Pode ser também o teu torácico? O torácico. Ok. O Dorsal ou torácico. Depois nós temos a coluna lombar, é o intermediário, né? Do tronco. E por fim nós temos a coluna sacro-coxígena, que é a parte da bacia e o finalzinho da coluna. Quando as pessoas mais reclamam, assim, doutor, assim, em qual parte? Eu não tenho parte. O torcicolo já é mais a cervical. Eu perguntei das letrinhas, o C, né, do T, que é o torácico, e do lombar, do L, porque às vezes a gente recebe um exame, né, um laudo, tá lá, C, T e L, né? Então, para você saber, cervical, torácico e lombar. Lombar, exatamente. Os segmentos mais comprometidos são os segmentos que têm mais mobilidade. Então, o segmento cervical e o segmento lombar são os que são mais comprometidos, em função da maior mobilidade, do maior movimento, do maior nível de exigência mecânica. Quem mexe mais, gasta mais. Quem mexe mais está mais propenso a instabilidades, a lesões, né? Então, o senhor falou que mexe mais, porque quem usa mais? A coluna torácica, ela é uma coluna mais fixa. Imagine que um cilindro, né? Porque nós temos as vértebras, nós temos as costelas que saem das vértebras e vão se unir ao externo. Então, isso forma um cilindro. Esse cilindro é preenchido por pulmão, coração, os vasos da base, o diafragma. Então, esse segmento é um segmento que é mais rígido, ele é menos móvel. Ele é importante, mas ele tem menos movimento. A coluna cervical, ela é extremamente móvel e a coluna lombar também. Então, são os segmentos que nos deixam mais propensos aos acidentes, às lesões, ao desgaste. Olha, eu tinha programado, a gente geralmente tinha programado assim, porque as ligações no segundo bloco em diante. Mas aqui nós estamos ao vivo. E quando eu falei assim, pode ligar, o telefone mais amado do Brasil já está funcionando. Então aqui você tem vez, você tem voz. Alô, boa noite. Sim. Boa noite, com quem a gente tem a honra de falar nessa noite? Você está falando com Maria Aparecida da Silva Cipriano. E dona Maria Aparecida, a senhora fala da onde, querida? Eu falo de Rio Bananal, no Espírito Santo. Bem-vinda, que alegria, acompanhando Saúde e Fé. E hoje, certamente, o assunto lhe interessou muito, foi isso? Muito, muito. Aqui em casa, igual o doutor Luciano está falando aí, Frei. Essa questão da dor nas costas, uma coisa que sempre acompanhou a gente. E agora eu vivo uma situação com o meu esposo. Ele passou por uma cirurgia há mais de 2 anos. E no diagnóstico foi síndrome de cauda equina. Eu já estudei muito, já li muito sobre o assunto, mas aí vocês explicam de uma maneira tão legal. Eu estou vendo aí que o doutor Luciano tem essa coluna que vai poder me explicar melhor aonde que acontece essa síndrome, e o tratamento, se ele conhece muitas pessoas que conseguiram andar depois da cirurgia, porque meu marido tem 2 anos já de cirurgia, faz fisioterapia todos os dias. Tem 3 meses que começou a fazer pilates também, mas ele só consegue dar pouquinhos passos dentro de casa com andador, bem pouquinho. E como é que é o nome dele? Vantuil Cipriano. E ele está acompanhando? Ele está deitado já, ele deita muito cedo. Aí estou eu aqui na sala e minha mãe, que é acamada, está aqui deitadinha pertinho de mim. Como é que é o nome dela? Maria Augusta de Souza. Dona Maria Augusta. Popular Maria da Igreja. Ô, Dona Maria da Igreja, ó, um beijo para a senhora também com muito carinho, viu? Ai, que bom, Frei, obrigada. Então, ó, fez a pergunta, vai ouvir com a Dona Maria no conforto da sua casa para depois explicar para o seu esposo, tá bom? Que Deus abençoe, um beijo no coração. Doutor, síndrome de cauda equina. Né? A síndrome da cauda equina é uma síndrome grave. E talvez seja uma das indicações de cirurgia emergencial. O que é a síndrome da cauda equina? A síndrome da cauda equina é quando todo o disco intervertebral
o nosso amortecedor entre uma vértebra e a outra. Isso aqui, pode apontar, pode mostrar, doutor, aí. Fique à vontade, o programa é seu aqui hoje, hein? Isso aqui é o disco. Tá. Dentro desse disco existe um amortecedor. É líquido, não? Ele é uma fibrocartilagem. Ele não é totalmente tipo líquido. A orelha aqui, doutor, assim, a cartilagem da orelha. Exatamente. Então, o que acontece? Na síndrome da caldequina, todo o conteúdo que está aqui, ele sai de uma vez em direção à medula. Entendi. Então, isso causa uma compressão aguda, uma compressão importante. As manifestações disso geralmente são dores importantes, perda do esfíncter, você não consegue mais segurar a urina, as fezes, às vezes sai sem sentir, e uma dor absurda. Então, geralmente, a síndrome da caldequina, ela é uma indicação de cirurgia emergencial. Você tem que descomprimir, porque você pode levar a uma isquemia das raízes, você pode perder os esfíncteres e não consegue recuperá-los. Entendi. Então, o seu marido faz 2 anos que operou, provavelmente ele fez a descompressão, mas a gente não sabe o quanto que lesou, quanto que foi comprometido as raízes nervosas. Então isso pode comprometer a marcha, pode comprometer os esfínteres, o controle dos esfínteres. De qualquer maneira é importante continuar o tratamento, continuar o acompanhamento. Extremamente importante fazer a fisioterapia, a reabilitação, porque ele tem chance de voltar a ter movimentos, a voltar a andar. Olha que maravilha, gente. Obrigado, Linda, pela ligação, pela participação. Estamos ao vivo para servir. É isso que faz com que esse programa tenha a sua finalidade, viu? Com muito carinho. E tem mais ligação, meu diretor? Meu Deus do céu. Ah, nossa, que maravilha. 0300 210 1210. Alô, boa noite, Rita Maria. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. A senhora fala da onde, querida? É aqui de Ibilhão, Santa Catarina. Santa Catarina, uma catarinense, uma conterrânea aí ligando com muito carinho. Está acompanhando Saúde e Fé. Santa Catarina deve estar um friozinho aí, E qual é a sua pergunta, querida, para o doutor Luciano? A minha pergunta é sobre que eu fiz a cirurgia da coluna já faz 20 e poucos anos. Então eu queria pedir para ele se com o passar dos anos pode voltar de novo a hérnia de disco, que eu tirei uma hérnia de disco. Então minha pergunta é se pode voltar essa hérnia com o passar dos anos. Certo. Muito obrigado, Linda. Que Deus abençoe a senhora. Participa sempre, viu? Doutor, há 20 anos atrás ela fez uma cirurgia de hérnia. Dona Rita Maria, pode voltar, doutor? O que é uma hérnia de disco? Aproveitando assim, que a gente está avançando com as ligações, mas também com as explicações sobre a coluna. Dona Rita Maria, se a senhora me permite, eu vou explicar o que é uma hérnia, né? A hérnia de disco é quando o disco intervertebral, o conteúdo aqui de dentro do disco, ele sai em direção a uma raiz nervosa, a um nervo. É esse vermelhinho, doutor? Esse vermelhinho aqui. A gente está mostrando na tela, o senhor pode acompanhar ali. Ó, esse vermelhinho aqui, ele encosta aqui no nervo. Está pegando o nervo aqui. E isso é uma hérnia de disco. É bom ressaltar que... O que causa? A hérnia de disco, ela é causada por várias questões, né? Desde instabilidades no segmento, movimentos intensos rápidos, má posturas, musculaturas inadequadas. Então isso contribui para que ocorra as hérnias. Okay. É bom ressaltar que a maioria das hérnias, 75% das hérnias, o tratamento é conservador. Por quê? Porque... Ou seja, conservador cirúrgico. Não cirúrgico. Ah, não cirúrgico. Não cirúrgico. Ah, olha só que bom. Por quê? Porque essa hérnia daqui, o nosso organismo tem uma grande capacidade de reabsorver, de limpar. Então, a gente opera só 30%, 25%, 30% das hérnias. Então, o que a senhora operou, a senhora passou, foi um procedimento que, vamos dizer assim, ele tem a indicação, mas não é o habitual. O grande problema das hérnias é que quando você opera, principalmente por via posterior, quando você vem aqui por trás e opera para tirar,
você não consegue retirar todo o disco. Entendi. Parte do disco ainda permanece. Entendi. E como o disco ele é um importante estabilizador da vértebra, quando você tira o disco, esse segmento ele pode se tornar mais móvel, ele instabiliza. Okay. Então, nessa instabilidade, o resto do disco pode sair. Então, ele pode ter recidivas da hérnia. A hérnia pode recidivar. Pode voltar. E pode ter em outros segmentos. Isso que eu ia perguntar, se não foi ali, mas pode aparecer em qualquer canto aí. Pode aparecer em outros segmentos. E tem uma outra questão importante, que às vezes as pessoas acham que é a hérnia, mas é consequência da retirada da hérnia, que são a redução da altura. O disco, ele reduz a altura e, consequentemente, o corredorzinho onde sai o nervo fica mais preso. Okay. E aí a pessoa tem dor. Só que ela tem uma confusão muito grande com a hérnia. Isso pode, a dor pode ser igual a de uma hérnia. Entendi. Né? Então, esse é o que acontece normalmente. Doutor, quando a gente fala assim, os principais problemas, a gente fala assim, cifose, lordose, lombalgia, é tudo a mesma coisa, doutor? Não é a mesma coisa. Então, a gente precisa, vamos esclarecer o que é, né? Eu vou pegar aqui Por favor, doutor, a coluna o nosso é molde sua aí, aqui, doutor, né? E vai ser bom para... A nossa coluna, quando a gente olha ela no perfil, a gente nota que ela tem algumas curvas. Não é que está errado aí, ela tem que ter mesmo. Ela tem que ter as curvas. Essas curvas são curvas que são importantes para acomodar os órgãos do nosso corpo. Ok. E elas são importantes para a economia de energia. Né? Lembrando que nós somos os únicos seres bípedes do universo aqui, da Terra, nós somos bípedes, né? Okay. Então, essa curva aqui são curvas que vão nos favorecer a marcha, o equilíbrio, a economia de energia, para nos favorecer a marcha. Certo. Então, nós temos 4 curvas fisiológicas normais, né? A primeira curva, a gente tem 2 lordoses e 2 cifoses. Tá. A lordose é essa curva para frente, aqui, ó. Tá. Essa curva aqui, ó, da lombar, que é uma curva para frente, e a cervical, que também é para frente. É um C invertido. Ok. Isso é uma lordose. Lordose, normal. Normal. Nós temos 2 cifoses. A cifose é o C para frente. Okay. Nós temos cifose na dorsal e na sacra. Ok. Isso é uma cifose. Evidentemente que tem algumas patologias que aumentam. Você pode ter aumento disso. Então, quando você tem alguns escorregamentos vertebrais, principalmente na lombar, você tem aumento da lordose. Tem doenças da coluna dorsal, a cifose de Schwermann é uma doença que você pode aumentar a lordose. A cifose, desculpa. Então, isso são... Mas, normalmente, a gente tem lordose e cifose. Okay? Doutor, conforme o passar do tempo, a gente não é para todo mundo, enfim, mas a gente vê algumas pessoas que, com o passar do tempo, quando estão de pé, estão mais encurvadas, andam mais encurvadas. Isso é um problema de coluna, eu imagino, doutor. Sim. A perda, o aumento da cifose, né, principalmente do idoso, é um problema que ocorre de forma fisiológica. Por que acontece isso? Porque os discos intervertebrais, eles são uma bexiga com água. Então, com o passar do tempo, ninguém vai ter água para sempre dentro do disco. Okay. A gente perde água. Então, à medida que nós perdemos água, nós diminuímos a altura. Isso não tem nada a ver com uma pessoa se hidrata, toma água todo dia, não tem nada a ver? Não, Okay. Isso geralmente nós vamos perder água. Tá. Os discos intervertebrais, quando você soma a altura deles, é responsável por 1/3 do comprimento do tronco. Então, quando você perde água, você vai perder altura. Isso é um processo natural. Segura a coluna aí nas suas mãozinhas, doutor Luciano, porque o 0300 210 1210 já está dando sinal de vida. É isso, diretor? Olha só, foi só falar dele. Alô, boa noite. Silene, alô, caiu a ligação. Silene, era a Silene que a gente ia falar conosco. Mas tem outra, diretor.
tem outra, né? Ana Cláudia. Alô, Ana Cláudia, boa noite. Cadê a ligação? Tá congestionada a coisa aqui, tá congestionado. Doutor, a gente vai tentar estabelecer os contatos aí, doutor? Pois não. Vamos falar um pouquinho sobre escoliose, né? O que é escoliose? Escoliose já é uma curva patológica, é doença escoliose. Escoliose é quando nós temos um desvio lateral da coluna, a coluna tem um desvio lateral, isso. Certo? Pega ela, isso no geral, Isso. Olha só. Ela tem um desvio Olha lateral associada a uma rotação do corpo vertebral. O corpo vertebral, ele roda ao redor do seu eixo. Então, além de estar desviado lateralmente, o corpo vertebral roda. Isso é uma escoliose. É uma doença grave, é uma doença que tem que ser tratada. Eu ouvi isso aí, essa literatura, doutor. Tem muita gente que pratica vários esportes, enfim, é o golfe, porque a pessoa tem que fazer aquela rotação. Isso também, muita gente que joga, que pratica, tem essa rotação meio desequilibrada. Pode provocar essa escoliose? Não, a escoliose, ela tem várias causas. Mas a prática esportiva, ela não causa escoliose. Tá. A prática esportiva pode causar lesões. Ok. Né? Mas não a escoliose, a maior parte das escolioses são escolioses idiopáticas. É um nome bonito para dizer de causa desconhecida, a maior parte. Mas nós temos escolioses congênitas, né, por malformações do esqueleto, né? Nós temos escolioses tumorais, nós temos escolioses traumáticas, nós temos escoliose degenerativa, nós temos uma série de causas, né? Mas o esporte pode causar lesões, ele não causa escoliose. Numa academia, doutor, assim, quando a pessoa vai fazer por conta própria, claro, a gente recomenda exercício e é fundamental, enfim, mas tem que ser um exercício acompanhado, doutor. Sim. Porque senão pode uma sobrecarga de peso, pode complicar a coluna. Sim. Olha, eu super recomendo atividade física. Eu acho que grande parte das pessoas com dores nas costas são pessoas que têm um certo sedentarismo. Então, atividade física é o caminho, é importante, é necessário. Agora, a gente tem que tomar cuidado porque as pessoas chegam numa academia muitas vezes querendo resolver tudo de uma vez. Então precisa ter cuidado, porque o excesso de atividade pode causar lesões, pode causar hérnias, pode causar lesões ligamentares. Então é importante ir com orientação sempre. Eu vou perguntar para o senhor, a gente já está, graças a Deus, nesse período pandemia ainda, mas voltando aos poucos com a atividade escolar, muitos alunos indo para a escola com aquela mochilinha, já vou perguntar qual é a carga que um ser humano pode carregar, enfim. Porque agora, doutor, vou pedir licença, porque o 0300 210 1210 voltou a dar sinal de vida. Alô, boa noite, dona Maria Aparecida de Itu, São Paulo, boa noite. Boa noite, Frei. Que Deus abençoe, um beijo para a senhora. Que Deus abençoe, me sinto honrado também, viu? Me diz uma coisa, está acompanhando? Boa noite, Frei, como vai? Deus abençoe, bem-vinda, viu? Para vocês aí, amo vocês. Deus abençoe, muitíssimo obrigado. E qual é a sua pergunta para o doutor Luciano? Então, Frei, eu tenho... Pode falar, fala pelo telefone, esquece a televisão. Eu tenho uma filha deficiente que fica na cadeira de rodas. Ela está com 40 anos. Então, ela de ficar na cadeira de roda, ela não sentava nunca direito, a posição normal. Certo. Ela sentava sempre meio torta. Agora ela pegou um problema que está afetando a costela dela. Entendi. E como... Isso, né? Ô, dona Maria Então, eu Aparecida. queria saber como que fisioterapia, alguma coisa ajudaria ou não sei. Tá certo, querida. Muitíssimo obrigado. Fez a pergunta, o doutor já entendeu e vai responder. Eu só quero dar uma orientaçãozinha com muito carinho, com muito amor, viu, gente? Você pode ligar e participar, estamos ao vivo e é para isso, para você ligar e participar. Mas quando ligar para a gente, assim, eu vou pedir esse favorzinho de falar comigo pelo telefone, somente pelo telefone. Não espere ouvir a minha voz na televisão, porque dá esses atrasos todos, a pessoa se perde. Então, esquece ou abaixa todo o volume da televisão ou atende em outro lugarzinho da casa, enfim, com muito carinho. Não converse com a televisão, não espere a voz da televisão, porque aí se complica tudo, aí a gente não tem essa fluência toda, viu? Mas o doutor entendeu a sua pergunta, querido.
Então, nós não temos detalhes do que aconteceu. Se ela já tinha alguma doença prévia e piorou. O que a gente sabe é que você pode ter muitas doenças que não são só da coluna. Você pode ter doenças medulares, né? As doenças que vão degenerar a medula, né? Então não são da coluna. Por outro lado, você pode ter também escolioses, principalmente as escolioses congênitas, que você tem graves curvas. E essas curvas podem levar à perda da mobilidade por compressão da espinha. Entendi. Ô doutor, Luciano, por que, por exemplo, a gente tem que sentar corretamente, aquela posição assim? Por que quando a gente senta corretamente parece que dói, né? A gente não está acostumado, porque a gente está acostumado a ser largadão aqui, ficar no sofá e fica tudo torto e largado. A gente se acostuma. Por que quando a gente tem aquela correção postural parece assim que nos custa? É porque nós não estamos acostumados, doutor? Como é que é? Então, quando a gente senta de forma correta, que é o correto, né? E nós não estamos habituados, a nossa musculatura ela está trabalhando, ela está fortalecendo, ela está voltando ao que deveria ser. E isso causa incômodo, isso causa dor. Eu tenho certeza que se a pessoa insistir nessa postura adequada, fazer um trabalho muscular direcionado, ela não vai ter mais dor, ela não tem dor. Porque ela volta ao seu que era, o que deveria ser. Exato. Não é? Então, esse é o que a gente tem o exercício, o exercício, né? é a tarefa que nós temos que insistir, sim. Muita gente também tem um diagnóstico, doutor, a pessoa está com lombalgia. O que é isso? Olha, lombalgia é qualquer dor, com ou sem contratura do tronco, localizada entre a última vértebra torácica e a nádega. Tá. Esse é o lombalgia, a dor na coluna lombar. Quando a lombalgia é aguda, a gente fala que é lumbago, né? O lumbago. O lumbago é aquela dor aguda, né? É a dor da coluna lombar. E muitas vezes a pessoa tem dor na coluna torácica, fala que está com lombalgia também, né? Porque dói tudo, né? O bico de papagaio é o mesmo que hérnia de disco ou não? Não. É muito interessante isso, acho que vale a pena a gente comentar sobre o bico de papagaio. O bico de papagaio são chamados osteófitos também. O que é o bico de papagaio? O bico de papagaio, ao contrário do que muita gente pensa, é uma proteção que o nosso organismo faz. Por quê? Porque o nosso organismo entende que aquele segmento, ele é um segmento que ele não está funcionando de uma forma adequada. Ele é um segmento muitas vezes instável. É um segmento que está com sobrecargas. Então, o próprio organismo, ele se incumbe de calcificar os ligamentos aqui na frente. Então, essa calcificação tem um aspecto de um bico de papagaio. Por isso que ficou bico de papagaio. Então, os osteófitos, eles não causam dor. Eles são uma proteção que o organismo faz para nos livrar da dor. Só que muitas vezes você tem dores por outros motivos. Você tem dor por artrose nas juntas, você tem dor por disco degenerado. Porque a coluna vai envelhecendo. Exatamente. Né? Então, mas os osteófitos, os bicos de papagaio, eles são proteção, são proteções que o organismo ele assume para nos defender. Ok. Doutor, agora vamos lá para o grande ABC paulista, né? Vamos entrar lá em Santo André, na casa da nossa queridíssima Dona Conceição, que já pegou o telefone e já está conosco. Alô, boa noite, Dona Conceição. Boa noite, querido. Um beijo para a senhora. Muitíssimo obrigado pelo carinho de estar conosco, viu, Dona Conceição? Deus abençoe. Está acompanhando o Saúde e Fé na sua casinha maravilhosa. E qual é a sua pergunta? Toda sexta-feira eu assisto. Muitíssimo obrigado, viu? E qual é a sua pergunta para o doutor Luciano, nosso médico ortopedista? Então, eu tenho 74 anos, sou viúva, moro sozinha e por causa desse frio me atacou o nervo ciático. Eu ajudei minha nora a fazer mudança e peguei peso, pronto, aí eu já tomei injeção e melhora, mas com esse frio eu quero saber que o doutor, se com frio piora e quando acabar o frio o nervo ciático vai sarar.
Se Deus quiser. Dona Conceição, um beijo para a senhora, muitíssimo obrigado, viu? Doutora, Dona Conceição, nervo ciático, explica para nós o que é esse nervo. Eu tô com nervo ciático. O que é um nervo ciático, doutor? Muito bem. Dona Conceição, muito obrigado pela pergunta. E o nervo ciático, ele é um nervo que ele é formado por várias terminações, vários nervinhos desses aqui, eles saem da coluna e juntam e formam um nervo ciático. Então, aqui no estúdio tem um monte de nervo ciático, tem fio para todo lado, se juntam tudo aqui. Forma o nervo ciático. O nervo ciático, ele faz a inervação principalmente dos músculos da perna, pega o glúteo também. Então, o nervo ciático, ele pode, por algumas razões, inflamar, né? É claro que a senhora não deve estar habituada a pegar muito peso, então, de repente, pega um peso além do estar acostumada. Isso pode causar uma pequena compressão do nervo e isso pode causar dor nas costas e pode causar dor principalmente na perna. Se a senhora não tem dor na perna, provavelmente isso não é o ciático. Não é o ciático que está inflamado. Provavelmente a senhora deve ter dor nas costas. E a principal causa de dor nas costas é um processo inflamatório das facetas. É esse lugarzinho onde a vértebra junta uma com a outra. Estamos mostrando lá, doutor. Aqui, ó. Aqui. Então, isso são as facetas articulares. Então, as facetas, isso são terminações nervosas. Tudo isso aqui é uma articulação como o joelho, como o quadril, é uma articulação que causa artrose. E a artrose dói, né? Quem nunca teve uma artrose de joelho, quem nunca ouviu falar de uma artrose de joelho, do quadril, então, isso aqui dói. Então, com a mobilidade, além do que a senhora está habituada a fazer, levou um aumento da dor. Pode pegar o ciático também, mas não se preocupe não, isso normalmente passa, isso tem uma evolução muito benigna, muito favorável. Não só vai passar, Dona Conceição, quando passar tudo isso, a senhora vem aqui em Aparecida agradecer também, viu? E cuidado com levantar peso aí, dá licença, viu? Vamos combinar? Dá licença, viu? Obrigado pelo carinho, viu, querida? Doutor, eu falei assim da questão das aulas, vamos dar uma orientação, por exemplo, já os alunos, as crianças, enfim, já começam a voltar com segurança, com protocolo, às atividades escolares. E aí vem aquela mochilinha, que orientação que o senhor daria? Assim, até quanto a gente pode carregar um peso? Até quanto? É o mesmo peso nosso? A gente pode carregar 20%, 30%? Como é que é? Então, eu acho essa pergunta muito oportuna. Isso deve ser uma orientação para todos, não só para as crianças, mas para os adultos também. A gente pode carregar sem nenhum prejuízo para a nossa saúde até 10% do nosso peso corporal. 10%? 10% do nosso peso corporal. Uma criança de 30 quilos vai carregar 3 quilos nas costas sem prejuízo. E só? E só. Então, tomar cuidado, se a mochila for mais pesada, ou deixa o material na escola, ou leva aquilo do dia apenas que vai ser usado, porque pesos acima disso vão certamente causar problemas, né? Isso serve para os adultos também. Um adulto de 90 quilos, ele pode levar 9 quilos sem prejuízo, né? Então, atenção às pessoas que estão carregando o peso em excesso. Isso certamente vai fazer mal. Interessante. Já 10% só do nosso peso. Calcula quando você pesa e pode, né, carregar 10% do seu peso total. E telefone 0300 210 1210 parece assim que mais uma vez deu outro sinal de vida. Alô, boa noite, Dona Maria Iracema. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Oi, é um prazer falar com vocês aí. Meu Deus do céu, de tanto tempo que eu estou tentando, hoje eu consegui. É uma bênção. Deus. E a senhora fala da onde, querida? Eu falo aqui de Santa Catarina, da cidade de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, bem-vinda. A segunda catarinense de hoje, viu? Que maravilha. E aí, no friozinho catarinense, qual é a sua pergunta, querida, para o doutor Luciano? Eu quero tirar uma dúvida, doutor Luciano, sobre o problema da minha coluna. Eu fiz uma cirurgia recente da coluna, né, na coluna cervical. Eu tive que fazer enxerto de osso, botei 10 parafusos, platina. Só que agora eu tenho muita dor na lombar agora.
Será que isso precisa fazer um procedimento cirúrgico ou isso é normal? Essa dúvida que eu queria que ele me tirasse, sabe? Muitíssimo obrigado, Lina. Deus abençoe a senhora. Fez a pergunta, o doutor entendeu e a senhora vai ouvir no conforto aí da sua casa, viu? Muitíssimo obrigado, participa sempre, viu? Doutor Maria Conceição. Maria Iracema. Maria Iracema, exato. Olha, muito obrigado pela oportunidade de responder isso para a senhora. A coluna vertebral, a gente não pode esquecer que faz parte de um todo. Ela não degenera só um lugar, ela degenera por inteiro. Como eu falei lá no começo, a coluna cervical e lombar são os dois segmentos que mais têm problemas, porque tem mais mobilidade. Então, quem mexe mais, gasta mais. Então, é comum a pessoa ter algum problema nos dois segmentos. Então, no segmento cervical e no segmento lombar. Mas a gente tem que lembrar, né, e isso é importante, que o processo de reabilitação, a fisioterapia, a acupuntura, os exercícios, eles fazem parte, é um arsenal importante antes de operar. Tem coisas que não dá para a gente falar assim, não dá para não operar. Tem coisas que não dá para ser assim. Mas tem coisas que a gente tenta antes da cirurgia, fazer um processo de reabilitação. Afinal, a fisioterapia, os exercícios direcionados, a acupuntura, eles estão aí para nos auxiliar, né? Então, cuidado, assim, com duas cirurgias, né? Não é que não tenha que fazer, eu não conheço o caso da senhora, mas eu tentaria, talvez fosse melhor uma reabilitação, outras alternativas antes de ser, porque depois da cirurgia não tem mais nada para fazer. Mas eu acho que, o senhor falou da fisioterapia, eu acho que o doutor Luciano, ele, claro, inteligentíssimo, explica bem, trabalha bastante, enfim, para nos ajudar a entender. Mas acho que quem passa trabalho de verdade é a dona Fátima, né? Porque ela é fisioterapeuta, isso, né? Ele explica e ela que vai tentar reabilitar, né? Exatamente. Estou falando da dona Fátima, que é a esposa dele, que é fisioterapeuta. Um beijo para a senhora também, parabéns pelo trabalho, viu? Essa dobradinha, ortopedismo, fisioterapia, é fantástico, viu? Mas antes de chamar o intervalo, tem mais uma ligação, doutor, uma ligação. Eu só não vi o nome aqui. A dona Marinete, isso mesmo, a dona Marinete. Boa noite, dona Marinete. Boa noite. Boa noite, que Deus abençoe a senhora. Bem-vinda, querida, bem-vinda. Vou pedir para a senhora falar comigo só pelo telefone, esquece a televisão. Abaixa o volume da televisão, só pelo telefone, viu? Dona Marinete, fala da onde? Eu falo de Natal, Rio Grande do Norte. Uau, bem-vinda, querida. Longe na geografia, mas pertinho no coração, viu? Dona Marinete, qual é a sua pergunta para o doutor Luciano? É o seguinte, eu sofri uma queda há uns anos atrás e deu um jeito na clavícula. E fiz uma redução de clavícula e com essa redução de clavícula eu fiquei com uma dor na clavícula. E era uma dorzinha pouca. Agora, ultimamente, hoje, há mais ou menos um mês que eu estou com uma dor intensa na clavícula, que se irradia para a costela e dói muito. Agora eu estou deitada, mas com efeito de tramal. Estou tomando medicação assim muito forte, porque é uma dor que deixa meus braços dormentes, dói o pescoço, dá dor de cabeça. É horrível, sabe? Só eu sei o que sinto. Então, Padre, queria falar com o senhor. Um beijo para a senhora, que Deus abençoe, saúde e melhoras para a senhora, viu? E agora vamos tentar ouvir do doutor Luciano como que a gente pode ajudar a senhora aí nessas dores à clavícula e nas suas costas, viu? Um beijo no coração. Doutor, vamos ajudá-la. Dona Marinete, eu gostaria muito, e um dia, se Deus quiser, vou conhecer Natal. A senhora, eu iria sugerir à senhora, talvez a senhora já tenha algum acompanhamento, precisa ter um acompanhamento de algum médico para acompanhar isso aí. As dores, vamos entender a dor como um aviso. A dor não é algo lesivo para nós, a dor é um aviso. O nosso corpo está falando, olha, atenção, tem alguma coisa errada aqui. Então, é esse tipo de aviso que nós temos que nos ater e procurar auxílio.
Tomar medicamento, a gente faz parte de um tratamento, mas antes de mais nada precisa de um diagnóstico. Então a senhora precisa passar por um exame físico, um exame diagnóstico por imagem, para poder ter um diagnóstico preciso. Então, para começar um tratamento mais correto, mais direcionado para o seu problema. Geralmente, dormência nos braços, ele pode indicar um problema da coluna cervical. Então, isso tem que ser avaliado muito bem, ok? Então, uma sugestão que eu faço à senhora, para a senhora procurar algum médico ortopedista aí, que a senhora consiga fazer um exame e ter o diagnóstico. Doutor, antes de continuarmos, tem a ligação, né? Tem a ligação, o diretor já me avisou que tem outra ligação, o telefone já está esperando com muito carinho. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Rosalina, seja muito bem-vinda. Fala da onde, querida? Falo de São Paulo. De São Paulo, capital, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a senhora, viu? Está acompanhando o Saúde e Fé, certamente o tema lhe interessou muito, dona Rosalina. E qual é a sua pergunta para o doutor Luciano? Olha, minha pergunta é essa. Eu tenho dor no joelho, eu tenho artrose no joelho, coluna, nervo ciático e agora está com os braços. E me apareceu uma gordura, eu sinto uma gordura na mão. Entendi. E adormecida. Ok. Então vamos tentar entender aqui com o doutor Luciano o que ele pode lhe ajudar para a senhora buscar o tratamento correto, dona Rosalina. Um beijo para a senhora, melhora, viu? Que Deus abençoe, viu? Aí, doutora, ela colocou um conjunto. Tem alguma coisa a ver com a coluna? Olha, a artrose é quando a cartilagem de revestimento ela começa a degenerar. Então, o que mantém, diminui o atrito, ela degenera, não tem mais. Então, a cartilagem, as juntas começam a ter mais trabalho para movimentar. Então, isso é uma artrose. A mesma artrose do joelho, ela pode estar presente na coluna. E, evidentemente, isso pode causar muita dor. Formigamento nas mãos tem várias causas, então a gente isso também tem que ser avaliado, não dá para a gente falar sem ter uma avaliação, mas eu sugeriria para a senhora a questão do formigamento nas mãos, avaliar os nervos das mãos, né? Procurar um ortopedista para avaliar. Agora, uma coisa importante que é uma sugestão é movimentar-se. Fazer exercício, o exercício físico, ele traz muitos benefícios para quem tem artrose. Com a movimentação, você consegue melhorar a mobilidade, melhorar o metabolismo das cartilagens. Então, movimente-se. Muito bem. Doutor, também, além dos telefones ao vivo, que a gente agradece de coração, chegaram perguntas pelo WhatsApp. Por exemplo, Luiz, de Morro do Ferro, Minas Gerais. Boa noite, Luiz, Deus te abençoe. Problemas na coluna podem ter causas genéticas também? Pois na minha família quase todo mundo tem problemas na coluna ou sente dores, inclusive os mais jovens. É a pergunta do nosso querido Luiz, doutor. Olha, muito interessante essa pergunta. A gente sabe que existem vários fatores para que ocorram dores nas costas. E o fator genético, ele não é desprezível, ele é bem importante. A gente sabe que filhos de pais que já são lombálgicos, né, que já têm muita dor, eles são potenciais candidatos, né, a terem dores também. Aí entra a questão da formação do colágeno, né, a formação das cartilagens. Então, existe sim essa possibilidade de você ter mais dor nas costas. E aí fica uma sugestão, não espera que a dor apareça para você tratar. Comece o tratamento. Então, aí tem a questão da postura correta, da questão da musculatura, né, adequada, né, e talvez já usar algum medicamento que possa protegê-lo contra a degeneração das cartilagens. E bastante exercício, né? Exercício é fundamental. Acompanhado. Sempre acompanhado e é fundamental. Doutor, a Elisângela de São José dos Pinhais, Paraná. Boa noite, Elisângela. Deus te abençoe. Bem-vinda. Minha professora da academia identificou escoliose em mim durante o alongamento. Sinto dores na lombar nas atividades domésticas. O que fazer para melhorar? Ela falou algo interessante, alongamento, aquecimento fundamental. Olha,
nem toda escoliose ela é preocupante, né? Escoliose é quando você tem um desvio lateral, mas nem sempre é preocupante. Geralmente curvas abaixo de 25 graus ou até 25 graus não são curvas que são preocupantes, são curvas que precisam evidentemente de preocupação, de tratamento, mas não são curvas preocupantes. E aqui fica eu vou dar um recado para todos que estão nos escutando nesse momento, nos vendo nesse momento, que a musculatura abdominal é o cara, né? O músculo abdominal, se você não quiser ter dor nas costas, trabalhe o abdominal. O abdominal bem trabalhado vai diminuir muito a sua dor nas costas. Então, a senhora que faz academia, eu sugiro, fortaleça a musculatura abdominal. Isso vai te trazer muito alívio nas suas dores. Amém. O Paulo Fernando de Guarujá, São Paulo. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo, viu? Passei por exames, pois tenho uma dor nas costas que irradia para as costelas. Nos resultados aparecem angiomas, segundo meu médico. O que seria isso e qual a causa? Pergunta nosso amigo Paulo, doutor. Muito interessante essa pergunta também. Com a ressonância magnética da coluna, nós passamos a diagnosticar hemangiomas. O que são hemangiomas? São proliferações de vasos nas vértebras, nas vértebras. É importante salientar que os hemangiomas não são patologias graves, são achados, como se fosse um aumento no número de vasos sanguíneos nas vértebras, mas isso não é doença para se preocupar, tá certo? Provavelmente a dor, não sei, provavelmente não é daí que está vindo as suas dores, tá? Então o hemangioma, ele é bastante diagnosticado com a ressonância magnética. Doutor, quando é muito comum também, quer dizer, não deveria, mas assim, tem uns acidentes em casa, doméstico, enfim. Por que no primeiro socorro, né, a equipe coloca aquele colar na cervical, no pescoço, doutor? Por quê? Olha, porque a coluna cervical, ela é o segmento mais vulnerável. As vértebras cervicais são vértebras menores, o próprio encaixe dessas vértebras são diferentes, são mais vulneráveis ao trauma. Dá para ver que é até menor, né, doutor? Elas são menores, são bem menores, e os encaixes aqui também são bem mais frágeis. Então ela é um segmento que é muito mais vulnerável ao traumatismo raquimedular, ao traumatismo da medula. Então muitas vezes você tem as lesões num primeiro momento que não se identificam, então você é prudente, e isso faz parte do protocolo do ATLS, do primeiro socorro, você colocar o colar cervical. Por isso que a gente não pode mexer, doutor? Exatamente, exatamente. Muitas vezes uma movimentação desavisada, você pode agravar um quadro que estava estável. Tem que chamar ajuda, mas deixa lá. Sim.